Olá, aluno, tudo bem? Então voltamos a mais uma aula lá de JavaScript, Node.js e todo esse plano aí de arquitetura que a gente está fazendo então na aba lá JavaScript Node.js lá do site do Torne-se um Programador, né? Então, pessoal, hoje a gente vai ver o quê? Mais um assunto de consumindo uma API. A gente começou a fazer o consumindo uma API, primeiramente montando essa API, né? Que é uma API que a gente deu o nome desse projeto chamado de CMS, e depois a gente criou um outro chamado CMS Interface. E esse CMS Interface está consumindo a API desse CMS e a gente está trafegando os dados, né? Então a gente trafega os dados, trafega o token de autenticação, faz um monte de informações conectando um servidor a outro, tá legal? Então hoje, gente, a gente vai ver o quê? Uma parte bem importante para quem utiliza templates dinâmicos, tá? Ou seja, a gente está utilizando lá no Node.js um template chamado EJS, tá? Que ele envolve técnicas de HTML com técnicas do JavaScript Node ali, né? E aí o merge dos dois gera o HTML final que é entregue no browser do seu cliente, tá legal? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante que chama partials, tá? E as partials, elas servem basicamente para que a gente possa reaproveitar partes dos nossos templates, tá legal? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente tem todo esse plano aqui para revisar e começar então a executar isso daqui na prática. Então, bora começar a aula. Muito bom, minha gente. Então, o que a gente já fez nas aulas anteriores, né, gente? A gente criou então uma interface onde a gente faz o quê? A gente tem um botão novo, a gente tem um botão alterar e um botão excluir e todos os registros que a gente traz diretamente da API, né? Isso daqui, gente, é o que mostra no browser, lá no seu computador, no computador do seu usuário. É isso aqui que o usuário final vai ver. Mas, por detrás das máquinas aqui, o que ele está fazendo? Fazendo um request para cá, para esse CMS interface. Ele faz um request para a rede aqui que chega até o CMS API, devolvendo esses dados para o meu servidor, chegando até o meu browser, onde eu tenho essas informações que eu busquei lá da API, tá? Ah, mas professor, por que você está fazendo isso daqui? Por que a gente não pega essa CMS interface e já faz a conexão diretamente com o banco de dados? Ao invés de deixar a conexão com o banco de dados, aqui diretamente, que é a minha CMS API, tá? Porque é o seguinte, gente, como eu expliquei para vocês, a API hoje é muito utilizada porque uma vez que você cria uma API, você pode facilmente integrar ela com um aplicativo, integrar ela com a aplicação Windows, integrar ela com vários sites, integrar ela com uma aplicação igual a uma aplicação utilizando Angular, ok? Por isso é bem importante você começar a pensar então em desenvolver um servidor de API, tá legal? Então, todos esses passos aqui a gente faz para trazer uma tela somente, ok? Depois que a gente tem essa tela, gente, a gente fez o quê? Uma ação para que quando a gente clicasse no botão novo, ele abrisse essa outra interface aqui, né? Que é a interface onde a gente tem aqui o formulário de cadastro, esse primeiro formulário. Porém, gente, quando a gente clica para abrir isso daqui, a única coisa que a gente faz é fazer um request lá com uma pergunta para o servidor de interface e ele fala assim, ó, beleza, eu tenho essa resposta para você e já te devolvo diretamente o template que eu preciso, né? O EJS, já bonitinho, porém esse EJS que o servidor de interface devolve para cá, ele não tem então conexão com a API, porque ele não precisa retornar nada, ele só precisa me dar os campos que eu preciso salvar depois na API, tá? Então, nesse primeiro momento, quando eu clico no botão novo, eu simplesmente trago o formulário vazio, ok? Perfeito, depois que eu tive o formulário vazio, eu fiz aqui uma ação do voltar, onde eu posso clicar e ele simplesmente volta para essa página inicial, ok? Para o quê? Para a gente ter então uma usabilidade um pouco melhor. O nosso usuário clicou em novo, agora ele quer cancelar, ele clica no voltar, ele volta de novo para o formulário. Tá, depois, gente, o que a gente fez? Já nessa tela, a gente fez uma opção de quando você preenche o nome, preenche o login, preenche senha, preenche e-mail. Quando você dar um salvar, o que ele faz? Ele manda esse dado para o nosso servidor interface. Esse servidor interface faz a validação de algumas coisas e manda esse dado diretamente para o servidor de API, fazendo o quê? Um post, ok? Então aqui a gente está criando alguma coisa, né? Lembra lá dos métodos HTTP lá? A gente está utilizando um post para criar alguma coisa aqui na nossa API. Depois que a gente fez isso, gente, esse servidor retorna para a gente alguns status, ou 201 created, ou 200, e aí tem alguns status que ele pode retornar para a gente. Ele vai retornar esse status aqui para o CMS, a gente vai validar o status que ele tem, se ele retornou erro, ou seja, 401, que é bem comum,
Por exemplo, ele mandou ali um erro 401 de não autorizado ou erro 400 de bad request, tá? Se isso aconteceu, o que vai acontecer aqui? Aqui em cima vai mostrar uma mensagem falando, ó, erro tal, que a gente tratou também na aula anterior, né? Nas aulas anteriores. Então o que acontece? Se ele não deu erro, ele retornou 200, o que vai acontecer? Ele vai retornar aqui para minha tela, tá? Aí a minha tela aqui, o servidor interface, vai verificar que deu tudo certo. Se ele deu tudo certo, ele faz o quê? Um 301. Fazendo um 301, ele manda de novo para a nossa tela de listagem, colocando o último registro, aquele que a gente acabou de cadastrar, né? Então a gente fez isso daqui simplesmente para essa telinha aqui de cadastro, né? Lembrando, eu preencho os dados, dou um salvar, esse salvar vai para o meu servidor, desse meu servidor vai para a minha API, a API vai lá, entende que é um post, faz o cadastro, retorna para o meu CMS interface um código de 200, ou um código de 401, ou um código de 400, ok? Chegando esse código aqui, eu sei qual o tipo de validação, se foi 200, está tudo certo, se não foi 200, eu retorno aqui a mensagem. E aí, se foi 200, o que eu faço? CMS interface, faço um redirect para a tela inicial, ok? Então, tudo isso que a gente já fez nas aulas anteriores. Hoje, gente, o objetivo é o quê? É fazer essa tela aqui, ó, a tela de alteração. Ou seja, quando a gente clicar aqui no botão alterar, ele tem que disparar uma ação enviando para essa tela, tá? Porém, essa tela de alteração ela é mais complexa do que essa tela de novo cadastro, tá? Por que ela é mais complexa, gente? Porque quando eu clico no alterar, eu preciso identificar a identificação desse registro, tá? Mandar a identificação desse registro para esse formulário, que vai chegar nesse servidor aqui, ok? Uma vez nesse servidor, ele vai ter o quê? Um identifier, né? Um número de ID, ok? E esse identifier é o número de registro dessa linha aqui da minha lista, ok? Pegando esse ID aqui, gente, que é o identifier, o que esse CMS interface vai ter que fazer? Ele vai ter que ir lá no meu servidor, tá? Ele vai pegar esse registro, vai fazer uma busca por ID e retornar essa busca por ID aqui para o meu controller, tá? Uma vez que eu tenho essa busca por ID aqui, gente, o que eu tenho que fazer? Retornar isso daí para a minha view. E aí o que vem? Se ele buscou lá, retornou 200, se ele achou o usuário por ID, o que eu faço? Eu preencho esse usuário retornado em campo por campo aqui, ok? Então nota que essa tela aqui é um pouquinho mais complexa do que essa. Porque essa tela aqui que a gente está fazendo, a gente simplesmente pede por servidor e ele retorna para a gente sem nenhum registro. Essa daqui eu preciso retornar com os dados que eu quero alterar dessa linha. Então, se eu quero alterar isso daqui, eu tenho que mandar um request para o meu servidor para ele bater na API e retornar aquilo que eu preciso. Beleza? Tá bom. Uma vez com aquilo que eu preciso já preenchido na tela, aí o que eu tenho que fazer? Clicar no atualizar e aí o atualizar vai fazer o mesmo processo ali que ele tem ali no cadastrar. Mas só que dessa vez ele vai mandar um put, ok? Ele vai mandar um put, por quê? Porque eu estou mandando todos os campos, tá? Se eu estivesse mandando parte do campo, eu mandaria um patch, ok? Mas como eu estou mandando todos os campos, eu vou mandar um put para que esse put faça alteração aqui no meu servidor, desse meu servidor faça alteração aqui na minha CMS interface, retornando esses dados para mim e deixando tudo ok. Ou seja, depois que eu alterei, ele pode fazer um redirect de novo para cá, para minha tela aqui onde eu tenho todos os registros, tá legal? Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, tá, gente? Só que para a gente conseguir fazer isso daqui, a gente vai precisar também alterar lá a nossa classe, né? O nosso objeto chamado base, né? Nas aulas anteriores, gente, eu também expliquei para vocês o que? Eu criei lá um objeto genérico, né? Um objeto onde a gente possa fazer o quê? Dele fazer uma herança para todos os objetos e ele já ter, então, métodos específicos que a gente precisa tanto para o usuário quanto para páginas, ok? Então a gente criou esse modelo genérico chamado Base, utilizando lá a orientação a objetos, ok? Beleza, quando a gente fez isso, gente, a gente criou então um objeto que ele tinha basicamente dois métodos, um salvar e um todos. Esse salvar e esse todos ficou tão genérico que a minha classe usuário, praticamente eu só tive então os atributos que eu precisava. Porque eu fiz a herança desse meu objeto aqui, e aí uma vez com a herança desse objeto, eu já herdei tanto o salvar quanto o todos, ok? Então esse meu objeto aqui ele já ficou um pouco mais poderoso, porque ele já herdou uma coisa genérica que a gente fez. E esses dados genéricos, ele já serviu tanto para usuário quanto para páginas, né? Ou seja, esses dois objetos que a gente criou já tem esses dois métodos.
Porém, gente, a gente vai utilizar mais um método genérico hoje. O método genérico é o busca por ID, tá? Esse busca por ID, vocês vão ver, gente, que vocês vão ter ele tanto para usuários quanto para páginas. Porque quando a gente for fazer a mesma telinha aqui para páginas, vocês vão notar que vocês também vão precisar fazer um busca por ID de página. Então, se vocês vão precisar disso, a primeira ação que vocês têm que fazer é pensar em algo genérico para que você crie, então, uma classe base que sirva tanto para usuário, tanto quanto para páginas e tenha um método comum entre eles, que é esse busca por ID. Então, gente, o objetivo da aula de hoje é criar também esse busca por ID, tá? Então, a gente vai criar esse busca por ID para que ele seja, então, possível fazer essa busca e trazer esses dados, tá? Legal, agora sim eu cheguei aonde eu queria falar para vocês. Depois de tudo isso aqui construído, minha gente, vocês vão ver que uma coisa aqui a gente vai repetir. A gente vai repetir o código. Por quê? E o código do quê? O código do template. Porque vocês vão notar que essa CMS interface, mais essa outra CMS interface, essa tela de novo e essa tela de alterar, tem campos comuns, tá? Ou seja, esse campo aqui e esse pedaço aqui, ó, mais esse pedaço aqui, ó, eles são comuns, tá? E aí que tá o problema. Se eu tenho uma tela de alterar, não, uma tela de novo e uma tela de alterar, e aí eu, por exemplo, eu coloquei um campo a mais. Nesse meu cadastro de nome, agora eu também tenho o endereço. E aí o que eu tenho que fazer? Vir na tela de novo e colocar o endereço. E aí eu tenho que ir na tela de alterar e colocar o endereço, tá? Isso daí me faz ter um trabalho repetitivo. Ou seja, eu fico fazendo um monte de coisas sem precisão, tá? Então, gente, para isso existe um negócio chamado partials, que é o objetivo também da aula de hoje, né? Ou na realidade o objetivo principal, que é esse insight que eu quero colocar na cabeça de vocês. Toda a parte que eu mostrei para vocês de orientação a objetos, vocês têm como então organizar o seu código e, como é que eu vou dizer, de uma forma mais inteligente, reaproveitar as coisas que você fez. A partial é a mesma coisa. Para que eu vou fazer duas vezes a mesma coisa, sendo que eu tenho como separar isso daqui em um template específico? E aí o que eu posso fazer? Criar um template chamado partial, tá? Então esse template chamado partial é uma parte, é um snippet, é um pedaço de código, né? Um código HTML iterativo, né? Um HTML dinâmico, onde eu posso fazer o seguinte: essa minha parte aqui, que é a minha partial, eu posso fazer o include nessa página e posso fazer o include nessa página, ok? Então, se eu faço isso, gente, o que pode acontecer aqui? Se eu tiver que colocar o endereço, eu coloco somente o endereço nessa partial, que automaticamente já vai aparecer nesse novo e já vai aparecer nesse alterar, ok? Beleza, gente, então essa é a grande lição que a gente vai tirar da aula de hoje, porque todas as outras lições vocês já viram comigo, então a gente só está fazendo uma revisão, tá? O principal objetivo da aula de hoje é ver a partial e como então aproveitar o seu HTML dinâmico em várias páginas seguidas, tá legal? Então agora a gente vai lá pro computador para executar tudo isso daqui que a gente viu na lousa, tá legal? Vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? De volta no computador. Então, gente, para quem chegou agora, olhou essa aula e falou: nossa, mas que aula complicada, eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Esse cara tá falando outra coisa, uma coisa de extraterrestre, eu não tô conseguindo entender. Gente, o que eu digo para vocês? Aqui nessa parte de Node.js e na parte de iniciantes, elas são ali aulas que começam desde o início, tá? Desde a lógica de programação até chegar onde a gente está. Então, não se preocupem. Você viu essa aula, não conseguiu entender nada, gente. Então, ó, cliquem aqui em Node.js, tá? Vocês vão ver que aqui vocês vão ter o conceito básico. Aí você pode começar da aula 1, aula 2. Aqui, gente, é o que eu falo para todo mundo. Eu gravei a aula 1, essa aula 1 aqui há muito tempo atrás. Porém, eu deixei ela aqui no site justamente para que vocês possam estudar também com o método antigo, tá? Então você tem aqui aula 1, aula 2, aula 3 e assim vai. Então aqui, gente, vocês vão conseguir pegar todos os conceitos que vocês precisam para conseguir chegar até onde a gente está, que é essa aula, que é a aula 70 agora que a gente está tendo, né? Então essa aula aqui que foi ali o cadastro de usuários, agora a gente está na alteração do cadastro de usuários, tá? E aí também a gente vai entrar agora falando sobre partials. Então, gente, para que você possa entender essa aula de hoje que eu estou dando, você vai ter que passar por alguns passos, tá? Então, esses são os passos necessários para que você possa entender essa aula de hoje.
Só que, professor, é muita aula, nossa, tudo isso para eu chegar e entender. Ó, gente, o que eu posso falar para vocês? Se vocês chegarem até aqui, quer dizer que vocês já são programadores que já podem ir para o mercado de trabalho, porque vocês já vão conhecer muitos conceitos que vai fazer com que vocês consigam desenvolver o sistema de vocês e vai conseguir com que vocês arrumem emprego ou também vai conseguir com que vocês façam freelancer e esse tipo de coisa. Se vocês chegarem até aqui, gente, me contactem, porque assim, eu vou querer muito ter o contato de vocês, porque muitas vezes eu tenho alguns projetos que eu preciso passar para algumas pessoas e eu não tenho como passar para alguém. Então se vocês chegarem até aqui, quer dizer que eu já posso negociar com vocês e começar a passar alguns projetos da minha empresa para vocês também. Então, não desanimem, cheguem até aqui e vá mais longe. E em qualquer dúvida, marque a aula particular que eu vou fazer com que você consiga destravar e ir para o próximo passo, tá legal? Então, gente, indo aqui lá para a nossa CMS Interface, a gente tem o que aqui, ó? A gente tem alguns sistemas que a gente já desenvolveu, né? O próprio CMS, tem o CMS Interface e tem o CMS Interface aqui, que é o que a gente está programando, né? Lembrando que toda vez que eu dou um Sublime, ponto, eu abro aqui, gente, a nossa parte de documentação, né? Que é esse README aqui. E aí esse arquivo README, gente, o que ele faz pra gente? Ele deixa toda a documentação que a gente precisa do nosso código, tá? E aí aqui, gente, eu tenho um teste que ele vai rodar tudo o que a gente precisa. Então, para quem acompanhou todas essas aulas, vocês viram também que eu faço programação orientada a teste, tanto o TDD quanto o BDD. E aí, gente, vocês vão ver que eu testo todo esse código que está acontecendo aqui. E esse script aqui, ó, ele roda todos os testes seguidos, vendo se eu estou fazendo alguma coisa errada ou não, ou se a alteração que eu fiz vai influenciar no meu sistema ou não, tá? Como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores do robô interagindo, eu tenho que rodar aqui antes de eu começar a programar para ver se eu não tem alguma coisa que está errada, se alguém não fez alguma alteração e aí eu não confunda o que eu vou fazer com alguma coisa que já está quebrando no sistema, tá? Quem trabalha em equipe, gente, normalmente quando vai começar a programar, normalmente você faz o quê? Dá um git pull lá do seu source control, tá? E aí quando você dá um git pull, ele baixa ali o código de outras pessoas que estão trabalhando com você na mesma equipe. E aí é uma prática você rodar o teste, tá? Por completo, para saber se você vai começar a rodar o sistema sem ele estar quebrado, ok? Então é isso que eu estou fazendo aqui agora. Ó. Vou rodar o teste para saber se meu sistema está rodando tudo bonitinho, tá? E se ele estiver rodando tudo bonitinho, para mim vai ser ótimo, porque eu já vou começar então numa base sólida, tá? Aí, ó, tudo funcionando, o meu robô testou o meu código, então eu vou começar então numa base sólida, tá legal? Então as alterações que eu posso fazer tranquilamente, porque o meu software está funcionando bonitinho, né? Se ele está funcionando, então eu começo a programar. Aí eu vou vir aqui, olha só que interessante, olha que bonito, gente, a quantidade de request que ele fez, ó, tudo 200, tudo bonitinho, ó, tanto na API quanto na interface. É muito legal ver essa tela aqui, tudo funcionando, né? Bom, voltando lá para a nossa tela, né? Então, no nosso CMS Interface, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, então é trabalhar no nosso modelo dinâmico, tá? Aquele modelo que a gente criou, ou seja, esse modelo aqui, ó, que é o base. Esse base aqui, gente, ele é algo genérico que a gente fez para que sirva tanto para usuário e sirva tanto para páginas, né? Só que nesse cara aqui, a gente não tem, então, um método que busca por ID esses dados. Porque como que eu vou preencher a minha tela de usuários, sendo que eu não tenho algo que busca isso, tá? Os únicos métodos que eu tenho na minha classe base é salvar e todos, tá? Eu preciso de um método que busque isso por ID, tá? Dentro da minha instância, eu busque alguma coisa pelo ID. Beleza? Então, se eu preciso disso, o que eu tenho que fazer, gente? Aqui eu tenho meu usuário, que tem a propriedade ID. Aqui eu tenho minha página, que tem a propriedade ID. Então, é uma propriedade comum. O que eu tenho que fazer? Criar um método para buscar isso, tá? Então, eu vou criar um outro método, da mesma forma que eu utilizei aqui o prototype, tá? E vou colocar aqui, ó, como busca, tá? Esse aqui, busca aqui, ó, automaticamente ele já vai pegar o ID e já vai fazer os dados que eu preciso, tá? Eu tenho aqui o meu callback, que é a minha resposta, né, a minha chamada de volta, para que quando dê tudo certo, eu execute a função. E aí eu venho aqui e vou fazer o resto das coisas que está aqui dentro, ó. Eu vou pegar todos esses dados aqui e vou colar aqui para a gente ser mais rápido, tá? Então, tá aqui, aí o que eu preciso fazer, então, é no meu header buscar o meu token, então eu busco o meu token. E aí, ao invés de eu fazer um post dos meus dados, eu vou fazer então um get, mas aí eu quero um get por ID, né? Beleza, agora algumas coisas eu preciso fazer. Eu preciso pegar o ID da minha instância local, né? Então eu estou na instância de usuário e eu preciso pegar o ID dessa instância de usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, uma variável chamada ID e vou pegar o this.id, que é da minha instância local.
Peguei o ID da minha instância local, agora eu vou utilizar ela lá depois desse meu callback do header. O meu header agora ele vai pegar o meu token para que eu possa enviar esse token, ok? Então ele vai lá, pega o token para mim, depois que ele pegou o token para mim, dentro do callback desse dado, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um get, ok? E aí o que é o get que eu quero fazer? Esse get eu quero mandar para o URL e essa URL ela vai ser o quê? O meu host mais o nome do meu objeto, né? Que é o nome desse aqui, que é o usuários. O meu host é o que está aqui em cima, então é o localhost 3000, ok? Fiz isso daí, eu tenho então o meu host mais o nome do meu usuário, eu dou um barra aqui para concatenar com ID, tá? E aí eu vou colocar aqui o ID que eu quero, ok? E aí eu vou fazer o quê? Ó? Minha rota vai ficar localhost, barra usuários, barra id.json, tá? Ah, professor, como é que eu sei que você está fazendo isso daí? Se vocês olharem lá no CMS, gente, aqui tem o CMS, ó. E aí no CMS vocês vão ver aqui que a rota dele, ele tem aqui uma rota chamada assim, ó, usuários, tá vendo? Uma reta get usuários id.json, tá? E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo o host barra usuários barra id.json. Ah, mas como é que eu testo isso, professor? Se vocês vierem lá na API, a API levantada, tá? Vocês vão ver que vocês vão ter o ID aqui, ó. Se vocês colocarem então barra 4.json, ele vai trazer somente esse usuário, né? Então ele está fazendo o get somente de um elemento. E é isso que a gente está fazendo aqui, especificadamente. Fazendo o get de um elemento, buscando aqui no token, tá? Esse form aqui, data, eu não preciso, então eu posso tirar esses dados aqui, ok? Então vou fazer um get para essa URL passando esse token. Se deu tudo certo, o que vai acontecer? No meu response code vai vir então 200, porque ele me retornou tudo bonitinho. Mas professor, como é que eu sei que vem 200? Vocês podem vir aqui, dar uma olhada e fazer o teste no browser, clicar com direito, vir em inspecionar, e aí vocês vão abrir então a parte de inspecionar do código de vocês, vocês vão lá em network e dar um reload. Quando vocês deram reload, vocês vão ver, eu vou passar aqui um pouco mais para cima, que ele vai fazer então request. Aqui no meu caso ele deu 304 porque ele já cacheou esse dado no meu local, tá? Então vou apertar aqui Ctrl Shift T para, não, desculpa, Ctrl Shift R no meu Mac, tá? Para que ele possa fazer o request forçado, sem pegar do cache, tá? E aí vocês vão ver que ele retorna aqui, ó, 200. Então se ele retorna 200, a minha validação aqui, ó, é também por 200, ok? Retornando 200, aí eu verifico, se veio 200, então quer dizer que deu erro falso e aí deu tudo certo para mim. O que eu tenho que retornar? O meu objeto, né? E aí eu faço o parse do objeto que eu preciso, né? Então eu vou pegar esse JSON aqui e vou retornar também. O meu objeto, no meu request body, ele me retorna o JSON. E aí esse JSON é o meu usuários, ok? Na realidade, o usuário, né? Que é o usuário que eu tenho retornado, que é esse dado aqui, ó, que eu acabei de retornar. Então, retornando esse usuário, no meu callback eu vou retornar duas coisas. Dois pontos, usuário, ok? Que é o usuário que eu peguei, e vou retornar aqui o erro. Na realidade, eu acho que eu não preciso retornar nem o erro nem o usuário. Deixa eu pensar aqui numa forma melhor. Eu retorno diretamente o objeto? Posso fazer isso daí, gente. Posso fazer assim, ó, ao invés de retornar o callback com o erro e o usuário, eu vou retornar diretamente o meu usuário, tá? Retorno o usuário e aí eu já tenho o objeto que eu quero já para eu mexer, para eu interagir e fazer o que eu preciso, tá? Se der erro, gente, o que eu posso fazer então? Eu posso parsear o meu JSON e ver ali o erro que deu, retornar uma mensagem falando que deu erro e retornar também para mim um erro falando assim, ó, o erro que veio de lá da API, né? Então eu coloco a mensagem aqui falando que deu erro lá na API, ok? Então agora eu também tenho o método buscar aqui que eu posso utilizar para todos, tá? Legal, se eu tenho o método buscar que eu posso utilizar para todos, como que eu vou fazer o teste disso, gente? Lembrando lá do nosso TDD, né? Então eu vou abrir aqui e aí a gente tem aqui o nosso TDD que a gente utilizou para usuários, para a base e assim vai, tá? Então aqui eu só quero testar para ver se aquele meu método, que é o método de buscar, ele está funcionando. Só isso que eu quero testar. Então vou criar mais um describe aqui, ó, para que ele possa validar esse método que eu acabei de criar. Então, o usuário com o método buscar. Ok? Deixa eu ver aqui como é que ele está. Ele está com maiúsculo, está com minúsculo aqui, e aqui ele também está com minúsculo, né? Deixa eu deixar aqui no padrão. Então, buscar. Aqui no meu spec, então, o método buscar no minúsculo. Incluir, então, ele deve buscar pelo ID. Deve buscar pelo ID. Ok? Beleza, e aí a gente vai ter, então, um teste desse base. O base, o que ele tem que ter? Ele tem que ter o buscar
como instância, ok? Então, cria uma nova instância, esse buscar tem que ser diferente de um defined. Se eu tenho isso, eu já tenho um buscar aqui bonitinho, testado nessa minha classe, tá? Então, gente, agora eu vou pegar aqui a minha classe de usuário, beleza? Então, agora a gente tem que chegar e fazer um método para buscar por ID, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou duplicar esse método aqui do salvar e vou colocar aqui o método buscar, ok? Então, estou fazendo um teste aqui basicamente para verificar se ele vai buscar o dado que eu preciso, tá? Então, ele deve buscar na API por ID, né? Então, por ID, ok? E aí o que a gente faz? A gente cria uma instância de usuário, preenche o ID aqui igual a 1, tá? Então eu quero buscar o ID aqui igual a 1. Ver o registro se tem aqui um ID 1, né? Deixa eu ver aqui qual que é o primeiro registro que a gente tem. A gente tem aqui o registro 4, 7, eu vou colocar aqui o 6 aqui, ó, que eu sei que a gente tem na API, né? Então eu vou preencher simplesmente esse ID aqui, que é o ID de 1, ok? E aí eu vou utilizar o método buscar, ok? Utilizando o método buscar, ele vai simplesmente pegar o ID que está aqui na instância e vai utilizar esse método aqui, que é o método que eu herdei lá do meu base, ok? Fazendo isso, então ele vai ter que bater lá na API, buscar esses dados e me retornar o usuário, tá? Então o erro aqui, ó, ele tem que ser falso, tá? E não só o erro tem que ser falso, como eu também tenho que ter o usuário, né? Então eu tenho que ter o quê? No meu retorno aqui, ó, eu tenho que ter o retorno, eu vou até colocar aqui, ó, o usuário, tá? Que é o usuário que ele vai me retornar diretamente. Então esse erro aqui, ó, ele tem que ser um defined, melhor, porque eu não vou ter essa propriedade de erro, tá? Que eu vou ter o usuário diretamente. E o nome aqui, gente, ele tem que ser o nome que eu quero aqui na API. O nome que está aqui, ó, é Danilo, criado pela CMS Interface. Vou pegar esse nome diretamente e eu quero colocar aqui no meu teste, tá? Mas, professor, esse dado aí está fixo. Não pode acontecer de você apagar esse ID aqui, e aí se você apagar esse ID, esses dados esse teste pode falhar? Sim, gente, esse teste pode falhar nesse caso, tá? Porém, gente, o que eu estou fazendo aqui? Uma forma mais rápida para abrir a mente de vocês para essa nova possibilidade. Existem outras formas da gente conseguir fazer esses testes também, mas eu estou mostrando para vocês justamente para que vocês fiquem de um jeito mais simples e vocês consigam entender e ir para o próximo nível, tá? Então, salvei aqui. Vou rodar somente os meus testes unitários para ver se ele está funcionando perfeitamente, tá? Vou ver aqui então no meu README e vou rodar só os testes unitários, ok? Rodando aqui meus testes unitários, ele tem então que não me retornar erro, né? Retornou erro aqui, deixa eu ver o que é. Ó, usuário.buscar não está definido, então não é uma função, né? Ele não conseguiu achar esse objeto aqui. Se ele não conseguiu achar, tem algum problema ainda na nossa herança, né? Então a gente fez aqui no nosso objeto base, um método aqui buscar, ok? Então a gente tem aqui, na realidade é busca que eu coloquei, tá? Então vou colocar aqui, ó, buscar, beleza? Então arrumei aqui buscar, deixa eu arrumar aqui também no meu teste do base para buscar, aqui também tá buscar, ok. Então tá vendo que interessante, ó, o teste pegou o meu erro sem ter que rodar, ter que fazer todo aquele fluxo para testar isso, tá? Então, ó, rodei o meu teste aqui agora, eu já tenho busca por ID. Mas professor, eu quero testar para ver se isso daqui está funcionando mesmo. Sim, você tem como, gente? Só fazer o seguinte, ó, dar um console.log, tá? Diretamente no seu teste do seu objeto usuário. Você vai ver que ele vai jogar na tela aqui, ó, o usuário diretamente, olha só. Jogou todo aquele usuário lá que a gente buscou, certo? Então isso daqui já está funcionando, eu já posso utilizar isso numa instância superior, que seria nos meus templates, tá? Então eu já posso fazer essa busca aqui. Perfeito, já fiz esses dados aqui alterados, agora vamos criar o nosso template de alterar, né? Então a gente já está aqui na nossa view, a gente tem então usuários que tem o template novo, né? Agora o que a gente precisa? A gente duplicar esse template novo aqui para o alterar, né? Então vou pegar aqui esse novo arquivo, vou duplicar ele, ok? Deixa eu fechar esses outros aqui. E aí eu vou criar esse template aqui como alterar, né? Então, renomear ele e vou colocar como alterar. Beleza, eu tenho o template alterar aqui. E o que basicamente eu tenho que fazer? Nesse alterar, eu vou colocar o que aqui, ó? Alteração do usuário. E aqui eu vou colocar o nome do usuário que vai retornar para mim, tá? O usuário que vai retornar para mim vai ser o usuário diretamente, né? Usuário.nome, ok? Então, esse usuário diretamente que vai retornar e vai mostrar o nome dele aqui. E aí aqui no nome, login, senha, eu vou fazer a mesma coisa. Na propriedade value do meu input,
eu vou colocar o nome dele. Aqui eu vou colocar o login. Aqui eu vou colocar a senha. E aqui eu vou colocar o e-mail. E aqui eu vou colocar atualizar. Ok? Atualizar. Legal, então aqui eu já tenho todos esses dados aqui que eu preciso para fazer uma atualização. Porém, ainda isso daqui não vai funcionar. Por quê? Porque esse dado aqui, gente, ele simplesmente é um template que eu ainda não chamei de nenhuma rota, tá? Então eu vou ter que criar essa rota também. Qual é a ação que a gente vai mandar aqui? Ó? Usuários, ao invés de cadastrar, usuários atualizar, ok? Então essa é a rota que a gente vai mandar o nosso post aqui para poder atualizar, tá? E aí lá no nosso objeto, que é o nosso objeto que a gente vai fazer do atualizar, né? A gente faz um put, tá? Mas aí a gente vai ter que alterar esse modelo base aqui, ó, para quando salvar, a gente identificar se tem um ID, e se tiver o ID, ao invés de a gente fazer um post, a gente vai fazer um put, tá? Aqui é o teste, aqui no nosso model aqui, que é o base, eu vou ter que identificar se tem um ID, se for o ID eu não mando post, eu mando put, tá? Beleza. Feita essa alteração, tá aí bonitinho, agora a gente já tem aqui alguns dados, agora o que a gente precisa fazer? Alterar a nossa rota, né? Para que a gente possa então criar a rota do atualizar, tá legal? Então vem aqui, e aí o que a gente vai fazer então? Criar uma rota nova, que é usuário barra o ID barra editar, tá? Então usuário, o ID que a gente quer, barra editar. Na realidade, 2 pontos aqui, né? ID barra editar. Então essa rota aqui, ó, editar. Essa rota editar vai ter que mandar então para essa ação do meu controller chamado editar também. Ok? E aí essa ação do meu controller vai chamar aquele template. Agora eu vou no meu usuários controller, tá? Então eu vou apertar aqui o Ctrl P, vou buscar aqui o meu usuários controller e agora eu vou criar essa rota chamada editar, ok? Só que essa rota editar eu vou ter que usar lá a busca pelo ID, tá? Então vou vir aqui, editar. Aqui eu vou colocar a minha ação como editar. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou buscar por ID. Então é usuários.buscar. Só que aqui o que eu tenho? Eu tenho que utilizar o meu objeto, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu criar uma instância. Então, new, usuário. E aí nessa minha instância aqui, gente, eu tenho a opção de passar ali objetos, né? Se a gente olhar aqui lá no nosso modelo, a gente pode passar aqui um usuário, que é um hash, onde ele tem todas as propriedades que a gente quer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um hash diretamente, passando o meu ID, tá? Então, ID, 2 pontos, o ID que eu quero, tá? E aí o ID que eu quero, eu estou mandando ele por request, né? Por query string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu request. Na realidade, eu estou mandando ele por parâmetro, né? Então, se eu estou mandando ele por parâmetro, então, é o meu request.param.id, ok? Que é o ID que eu estou mandando por parâmetro. Por que eu sei que eu estou mandando por parâmetro? Porque é o ID que está vindo aqui diretamente na rota, tá? Então, o meu usuário.request.param.id, ok? Peguei o dado por parâmetro, vou fazer o buscar, e aí esse buscar tem que me renderizar, então, o meu usuários alterar, ok? E aí o que eu tenho que mandar no usuários alterar aqui? Deixa eu ver se eu tenho o título aqui que eu mando. Não, então eu crio alteração de usuário. Na verdade eu vou colocar assim, do usuário, 2 pontos, e eu coloco o nome dele aqui também, para que o nome dele fique lá no título da minha página, bonitinho, né? Beleza. Aí aqui, ó, no meu controller, então, eu tenho o meu alterar. Nesse meu alterar aqui, eu vou fazer o seguinte, então, né? Passar o meu objeto que eu quero, que é o objeto usuário aqui, né? Ó, usuário. Peguei esse meu objeto usuário e mando ele diretamente para o meu template. Beleza. Tá. Só que antes de mandar ele, eu posso fazer uma verificação aqui, né, gente? Posso fazer uma verificação assim, ó. Se esse retorno aqui de usuário veio erro, então eu faço isso aqui, ó. If esse retorno, ponto erro, tá? A gente vê esse erro, gente, aqui no nosso inspecionar, não, no nosso teste, né? Então aqui a gente vê que a gente tem erro aqui, né? Ó. Então, se esse usuário ponto erro for igual a undefined, quer dizer que deu erro,
na verdade, for diferente de um defined, né? Se ele for diferente de um defined, quer dizer que deu erro. Se deu erro, o que eu faço então? O meu render, eu volto para a minha index, dando a mensagem de erro. Else, eu faço os meus dados, tá? Então eu venho aqui e posso fazer o seguinte aqui, ó. Se deu erro, eu simplesmente pego aquele erro e retorno lá no meu redirect, como eu já fiz isso em outros casos, que é esse erro aqui, ó, usuário novo e a mensagem. Então vou fazer assim, ó. Vou fazer um response redirect da mesma forma que eu usei nesse caso aqui. Então, um response redirect se deu erro, falando que o erro é igual a usuário mensagem, que é o erro que retornou na minha mensagem. Beleza, mando para o formulário novo lá, falando o erro se deu o erro na hora de alterar. Se não deu erro na hora de alterar, eu venho aqui para o meu usuário normal, altero e já mando o dado para o meu template, ok? Fiz isso daqui, teoricamente eu já tenho que vir então com o meu template aqui preenchido, né? Quando eu dou aqui o alterar. Agora eu preciso colocar também a ação do alterar no meu botão, né? Então se eu olhar aqui no meu index, eu tenho esse meu botão aqui de alterar, né? E esse meu botão de alterar, ele tem que ter uma ação para mandar o dado lá no meu alterar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma ação que eu coloquei no novo e vou colocar aqui no meu alterar, tá? E aí eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui. O lugar que eu quero não é usuários novo, né? É aqui na minha rota, igual tá aqui, ó, usuários ID, editar, né? Então, a gente vai fazer essa alteração. Usuários, ID, editar. O ID que eu tenho aqui, ó, eu vou concatenar, ok? Concatenar com o ID que eu tenho. Na realidade, aqui eu não preciso concatenar, eu só preciso pegar o ID do meu objeto diretamente aqui, ó, na parte dinâmica. Então, eu vou pegar o meu objeto diretamente, ponto ID, ok? Usuários, o ID dele, barra editar. Então, quando eu clicar nesse botão, ele tem que mandar para a rota editar, ok? Salvei aqui os meus dados. Agora vamos fazer um testezinho básico aqui para ver se isso vai funcionar, tá? Parei aqui minha aplicação, rodei ela de novo. Agora vamos só ver se ele manda aqui para o editar. Tem o reload na minha página, o novo ele manda para o novo, o editar, que é o alterar, tem que mandar para o editar. A rota aqui, ó, teoricamente está certo, então usuários 4, editar. Porém, deu algum erro aqui ainda, que a gente vai verificar aqui agora. Vamos dar uma olhada nas rotas, o que a gente fez de errado. Se a gente olhar aqui nas rotas, legal, gente, aqui está como post, né? O certo seria get, né? Porque a gente está retornando alguma coisa. Então não seria post, a gente não está enviando via post. A gente está editando, ok? Beleza, então vou rodar aqui de novo, dar um start novamente e vou dar um reload. Agora sim, ó, ele foi, mas ele deu erro aqui, ó, tá vendo? Ele não achou a coluna undefined na cláusula where, ok? Ou seja, ele tentou buscar alguma coisa por ID, mas ele retornou erro diretamente da minha API, né? Vamos olhar o que aconteceu aqui também. A gente teria que mandar um parâmetro, né? Só que esse parâmetro aqui ele está entendendo como undefined, né? Ou não definido. Vou ver, tá aqui, ó, param, errado, então é params, ok? Alterei aqui para params, vou fazer o teste novamente. Derrubei minha aplicação, subi de novo, agora eu vou dar o reload. Tá aí, ó. Então ele veio, fez a busca, retornou os dados para mim, tá aqui bonitinho, ok? Agora se eu dar um atualizar eu posso mandar para lá, tá? Aí que vem a partial, pessoal. Se vocês notarem, eu tenho isso daqui, que é exatamente igual a esse novo, tá? E aí se vocês olharem aqui agora, gente, ó, se eu for lá no meu template novo, tá? Então aqui eu tenho o template novo e tenho o template alterar, né? Se eu for no meu template novo e fazer o seguinte, agora não é mais nome, agora é nomes, tá vendo? Com 3S. Se eu dar um reload aqui, ó, pegou bonitinho no meu usuários, ok? Porém, se eu dar um voltar aqui e for no alterar, olha só, no alterar já é diferente, tá vendo? No novo, ele colocou com S. No alterar, ele não colocou com S. Ou seja, eu fiz a mesma coisa duas vezes, né? O que eu deveria fazer? Eu posso pegar essa parte aqui, ó, e posso deixar ela genérica suficiente para que sirva tanto para esse modelo de alterar, tá? Do novo, na realidade, quanto para o modelo de alterar, ok? Daí vem as famosas partials, tá legal? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar uma pasta a mais na minha view, tá? Então minha pasta nova aqui, ó, nova folder, e essa folder eu vou chamar de shared, ok? Que é o quê? Dados compartilhados. Vou colocar em português, né? Para ficar melhor. Compartilhados, ok? Então isso daqui são templates compartilhados. Ou melhor, vamos colocar assim como partials. Beleza? Que é a referente à aula de hoje.
Beleza, e aí aqui dentro dessas partials eu vou colocar um template que serve tanto para um quanto para outro, tá? Que é esse template que eu quero aqui, ó. Esse exatamente template aqui, ó. O que eu vou fazer? Clicar com direito e vou criar aqui um novo arquivo. Nesse arquivo, eu vou chamar esse arquivo aqui como campus do cadastro, tá? Então, campus, underline do, underline cadastro.ejs, ok? Perfeito, gente. Então, eu criei esse arquivo aqui dentro. Esse arquivo aqui, ó, ele é incomum tanto para esse formulário, que é de alterar, quanto para esse de novo. A única mudança que eu tenho é que aqui eu passo o value e aqui eu não passo o value, tá? E aí, o que a gente vai fazer então? Quando a gente for utilizar esse partial aqui para o alterar, a gente passa um parâmetro de um lugar para o outro, tá? Como que a gente faz isso, gente? A gente faz isso, gente, com um comandinho chamado include, tá? Eu peguei um pedacinho aqui para vocês verem como é que isso daqui vai funcionar, tá? Então, ó, a gente vai fazer um include do quê? Da nossa partial. Então, a gente está no diretório usuários. A gente volta a um diretório, tá? E aí, esse diretório, a gente vai pegar o que aqui, ó? O partials, a pasta partials. Então, se a gente está dentro do diretório usuários, a gente volta a um, entra dentro da pasta partials e a gente vai pegar o campus do cadastro, né? Então, campus do cadastro, ok? Então é essa partial que a gente quer pegar. E aí aqui, gente, a gente tem como passar parâmetros. E o parâmetro que eu quero passar é usuários, ok? Usuário na realidade, né? O usuário. E aí eu passo o parâmetro que eu quero diretamente para cá, que é o meu objeto usuário, ok? Fazendo isso, gente, eu posso pegar todos esses códigos aqui que está aqui e apagar, ok? Deixando somente aqui a minha partial, o include da minha partial, ok? Salvei aqui, vou dar agora um reload na minha tela de usuários. Olha só, tá tudo funcionando perfeitamente, tá? Agora se eu alterar aqui na minha partial, ó, nomes, salvei, dei um reload, olha lá, ó, o nome está funcionando na partial, ok? E aí, ó, eu tenho que fazer a mesma coisa lá para o meu usuário de cadastro, né, no novo, né? Então vou fazer o quê? Vou copiar essa linha inteira aqui da minha partial e vou vir aqui no meu formulário de cadastro, tá? Que é o novo. Vou colocar ele aqui, porém no novo a gente não tem aqui os parâmetros lá, né? A gente não tem o que passar aqui nos usuários. A gente não precisa passar parâmetro nenhum, ok? Então, sem passar parâmetro, ele tem que preencher essas mesmas coisas aqui, essas mesmas informações. E aí eu vou tirar tudo isso daqui, ó. Tá? Vou tirar todos esses dados. E aí, gente, vocês vão ver que vai acontecer um erro, né? Então eu vou rodar aqui e vou lá para o formulário novo. Ó. Olha só, o novo vai dar erro. Por quê? Porque eu não estou passando a minha variável cadastro, né? A minha variável de usuário para o meu template. E aí essa minha partial aqui, ó, ela não vai conseguir utilizar esse objeto, tá? Como ele não consegue utilizar esse objeto, o que a gente pode fazer aqui, gente? A gente pode fazer um código aqui para evitar que isso aconteça, tá? E aí como que a gente faz isso aqui, ó? A gente faz um código mais ou menos dessa forma aqui, ó. This.usuário for igual a undefined, eu simplesmente preencho esse meu usuário com os dados vazios. Se ele não é undefined, eu simplesmente deixo o usuário que veio na minha instância e preencho ele normalmente, ok? Vou dar um salvar aqui e vou dar um reload. Olha lá, agora funcionando aqui a minha tela, ok? Vou dar um voltar aqui agora e agora vou dar um alterar. O alterar funcionando, voltar, vou dar um novo, o novo funcionando. Agora olha só que interessante, a minha partial aqui, ó, ela está inteligente o suficiente para que eu possa colocar outros campos. Lembra lá, se eu falasse, como eu falei para vocês lá na aula teórica, endereço. Então eu coloquei mais um campo aqui chamado endereço, ok? E vou colocar o e-mail aqui, né? Salvei desse jeito, rodei, ah lá, eu já tenho mais um campo aqui chamado endereço. Dei um voltar, no alterar, já tenho também um campo aqui chamado endereço, ok? Então se eu quiser fazer alterações em cima desse meu cadastro, eu altero somente num lugar, que é somente na minha partial, e essa partial já se replica para o resto das minhas informações, tá legal? Perfeito, gente. Então esse é o conceito da partial, tá? Que era o que eu queria mostrar para vocês. Agora, as outras coisas são o seguinte, depois que eu fiz a alteração aqui dessa minha partial, eu tenho que mandar para o meu método atualizar, né? E esse método atualizar, quando eu der um submit aqui, ele tem que mandar lá para a minha API, fazendo todos aqueles dados do put, né? Então, olha só que interessante, eu vou clicar aqui no alterar e eu vou clicar aqui no atualizar. Olha só, ele vai dar erro porque não existe esse método atualizar, né? Esse método a gente teria que construir também, tá? E aí aqui seria algo tipo assim, ó. A gente teria, além do atualizar, a gente colocaria aqui o ID de quem que a gente quer atualizar nessa rota, né? Então, colocaria algo tipo assim, ó. Então a gente tem usuários, o ID do usuário, ok? Atualizar. Dá o refresh aqui, ó.
esse dado aqui tem que enviar para esse atualizar. E aí esse atualizar, a mesma coisa, gente. A gente vai lá na nossa rota e cria o atualizar também, tá? Então, ID atualizar, ok? E aí aqui coloca atualizar, que é o que a gente vai fazer aqui agora, essa rota de atualizar. Lá na nossa rota do nosso controller de usuários, a gente cria a atualizar também, tá? Então voltou aqui e criou a atualizar, ok? Com a atualizar, o que a gente precisa fazer? Pegar esse ID que a gente quer e fazer o post do dado que a gente precisa, tá? Só que agora aqui no atualizar, uma coisa é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque a gente manda os dados por parâmetro, igual a gente faz no cadastro. Então aqui no cadastro a gente faz exatamente essa coisa aqui, porém no atualizar é um pouquinho diferente, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse código exatamente igual aqui que a gente tem para o cadastrar, que a gente vai aproveitar ele, e vou colocar aqui para o atualizar. Então no atualizar vai ser bem semelhante ao do cadastrar, só muda uma coisinha, que a gente manda o parâmetro por ID, tá? Então a gente vai colocar aqui preenchido o parâmetro ID e vai colocar o que veio do request, ok? Então request aqui tem o ID, ok? Só que agora a gente tem um parâmetro a mais, que é o ID. E se a gente clicar aqui no salvar, o que vai acontecer? Ele vai criar um novo, e não é o que a gente quer. A gente quer atualizar esse ID que a gente está mandando, tá? Aí o que a gente precisa fazer? Uma outra alteração no nosso base, tá? Se vocês olharem no nosso base, a gente sempre faz um post aqui, né? E nesse caso, a gente não pode fazer um post, porque nesse caso aqui a gente está fazendo um update, tá? E a gente está mandando o ID. Então como que a gente faz isso? A gente verifica assim, nesse data, a gente está mandando o ID ou não, tá? Se a gente estiver mandando o ID, a gente troca esse verbo aqui, ao invés de ser post, seria put, ok? Como que a gente faz então, gente? Se a gente olhar lá no nosso CMS, a gente vai ver que a gente tem uma rota aqui de put, tá vendo? E esse put a gente manda todo o meu objeto de usuário, ok? Então se a gente manda lá na API o put diretamente, o que a gente pode fazer então aqui, ó? Mandar o put ao invés do post, tá? Se a gente manda o put ao invés do post, ele vai trocar o verbo, fazendo com que ele atualize ao invés de criar um novo, né? Então, o que a gente pode fazer de alteração aqui, ó? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Ao invés de mandar esse post, a gente pode fazer assim, ó. If, tá? Eu não vou fazer aqui um eval, eu não vou fazer algo que fique mais dinâmico para não complicar tanto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Se o data.id for diferente de branco e na realidade eu vou colocar assim, ó, se ele for igual a branco ou data.id for igual a undefined, aí eu continuo no meu post, tá? Que são esses dados aqui do meu post. Caso contrário, aí eu faço o meu put, ok? Então eu vou duplicar esse código aqui para ficar um pouco mais rápido a aula, tá? Então put, ok? Que é esse dado que eu quero mandar. Então eu vou mandar um put desses dados aqui, exatamente o mesmo código que eu mandei no meu post, ok? Deixa eu dar uma olhada para ver se eu não esqueci nada na minha rota também. Na minha rota, aqui também está errado, seria post nesse caso aqui, tá? Que eu quero atualizar. Beleza, deixa eu conferir mais alguma coisinha aqui no meu base. Então no meu base eu tenho aqui o response status code de 201. Tá, legal. 201. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer uma validação um pouquinho melhor. Esse status code ele precisa ser maior ou igual a 200, tá? E ele também precisa ser menor ou igual a 299, tá? Menor ou igual a 299. Assim eu vou validar toda a cadeia de 200, tá? Se ele vier 201, 204, 200, eu estou validando tudo que deu certo, tá? Então nesse caso aqui, estou fazendo uma validação para tudo que deu certo. Fiz essa validação, o meu put também tem que retornar tudo bonitinho, tá? O que eu vou fazer agora? Vou reiniciar a minha aplicação e vou fazer o teste novamente. Vou aqui nesse primeiro usuário aqui, ó, vou clicar em alterar e vou colocar assim, ó, alterado, ok? E vou clicar agora em atualizar. Fez o refresh, tá aí, ó, usuário atualizado, tá vendo? Cliquei aqui de novo, ó, alterado 3333, atualizar, alterado, ok? Se a gente olhar aqui no nosso servidor, gente, olha só o que ele fez, ó, ele foi lá,
fez um put do dado e retornou 200, tá vendo? Fez um head, fez um put do dado e retornou 200. E aqui no nosso CMS interface, ele fez o get post, tá vendo? Aqui a gente utilizou vários métodos HTTP da nossa API e aqui a gente utilizou somente os dois, que é o get e o put, né, que é o post e o get, para fazer essas informações, tá legal? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então a missão de hoje foi dada e foi cumprida, tá? A gente viu o que então? O alterar, onde a gente fez uma partial que é comum tanto para o alterar quanto para o novo, tá? Então a gente viu como que funciona uma partial e a gente fez então toda a interação que a gente precisava para alterar esses dados, tá legal? Fico por aqui então. Para quem gostou, dê um like. Para quem não conseguiu entender essa aula, me agendem, me chamem, né? Marque uma aula particular para que eu possa te ajudar e destravar esses dados, tá? E também, se você precisa baixar esse código, é só você entrar no tornisonprogramador.com.br, clicar lá em Professor Danilo e clicar em Códigos. Lá você vai ver a pasta do Tornison Programador no GitHub e lá vai dentro dessa pasta vai ter uma outra pasta chamada Node.js. Lá dentro você vai ter todo esse código do CMS interface do CMS, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Até mais e até a próxima aula. Gente, aula muito difícil, muito maçante, muita informação, aula para programadores mais avançados, ok? Então, você que não é avançado, você que não conseguiu entender, volte às aulas, veja as aulas novamente, veja uma, veja duas, veja 3 vezes, mas não desista, tá? Porque é isso que pode diferenciar você de ser um profissional de alta performance para ser um profissional mediano, tá legal? Então, continua assim, continue estudando, porque eu sei que você vai melhorar, eu sei que você vai mudar o seu futuro, tá legal? Então é isso, fique com Deus e até mais.